Vamos começar explicando para as pessoas como é que é o programa Jovem Aprendiz. Bem, o programa veio com o objetivo, né, do Ministério do Trabalho, quem organizou esse programa, e desde 2005 a Ramacris já desenvolve isso, por isso ela tem tantos milhares de jovens que já foram beneficiados por esse projeto. São jovens a partir de 14 anos até 24 anos, que estão estudando, e é interessante porque ele não pode parar de estudar, porque ele perde a oportunidade, então isso enriquece ainda mais esse projeto. Uhum. E eles são, então, contratados por empresas como aprendiz. Para isso, precisa ter uma organização, né? No caso, uma organização social como a Ramacris, para estar preparando esse jovem e encaminhando para a empresa. Esse é o trabalho que a Ramacris, nesses anos todos, nesses 15 anos, desenvolveu uma metodologia muito interessante para estar encaminhando esses jovens, preparando, porque são jovens em situação de vulnerabilidade, né? O objetivo é atender esses jovens, dar uma nova perspectiva de vida para eles. Então, nem sempre eles têm a condição de básicas, né? Coisas básicas de comportamento numa empresa, né? Como se vestir, como conversar, como atender o telefone. Então, a gente começa por aí, fazendo com que ele se coloque bem nesse ambiente e se sinta bem, né? Seja bem acolhido. Então, esse é o nosso início de trabalho. Uhum. E vocês têm uma outra condição que esse jovem ele tem que ter um aproveitamento bom dentro da escola, não é isso? Isso, ele não pode faltar às aulas e tem que ter um bom conhecimento, um bom aproveitamento de toda a matéria do professor. Isso é interessante porque é uma coisa que eu fico muito feliz, que quando ele já está na empresa, ele conhece jovens, né, acima da idade deles um pouco, mas que já estão fazendo faculdade ou já se formaram. Então, isso muda a percepção dele. Eles passam a se dedicar mais ao estudo, porque sabem que amanhã eles podem estar frequentando uma faculdade. Isso é uma grande motivação para eles. Então, a gente, quando avalia esse jovem, se pega o aproveitamento dele antes dele entrar para o aprendiz e depois, ele é outra pessoa, porque ele percebeu, poxa, esse é o momento que eu tenho que aproveitar e aprender mais, para que amanhã eu tenha a condição de estar numa faculdade. Eu falo muito que quando uma empresa dá uma oportunidade para um jovem como esse, ela está investindo em segurança, porque, na verdade, ele não vai seguir esses caminhos que você falou no seu início de fala, que é o uso e tráfico de drogas, marginalidade. Então, é um investimento em segurança, porque todos esses milhares de jovens vão estar trilhando um caminho do bem. Então, é uma transformação porque ele muitas vezes ele não tem a percepção do seu potencial, nem dos seus direitos, daquilo que ele pode almejar. Ele não tem um sonho. E a partir daí, desse ambiente, de estar frequentando o Instituto Ramacris, de aprender uma série de coisas que ele nunca tinha visto na vida, ele está sendo acompanhado por pedagogos, por professores, por psicólogos. Então, o tempo todo ele está amparado, e também a família dele, porque nós também apoiamos a família. Então, isso muda a vida dele. Então, a empresa faz um bem enorme para toda uma família que vai se irradiando para a comunidade. Então, ele deixa de ser uma pessoa que amanhã pode estar promovendo uma série de ações de danos às empresas, às famílias, a casas, a propriedades, e passa, então, a ser um cidadão do bem. Porque ele sabe que pode fazer isso. Né? Você tem, então, um atendimento que é multifuncional, né? Justamente. Ele pega todos os lados, tanto o acompanhamento na escola, né? Quanto as competências que ele está aprendendo em termos de recursos humanos, de melhoria do seu comportamento, né? Ele também tem todo esse trabalho que ele faz. Ele fica um dia da semana conosco, 4 dias na empresa, aprendendo o seu trabalho.
Então, tem auxiliar administrativo em várias áreas, logísticas, recursos humanos, ele trabalha com recepção, ele tem várias competências que ele desenvolve e a empresa solicita esse jovem para o Instituto Ramacrisa. Então, a gente seleciona o jovem de acordo com aquele perfil que a empresa nos encaminhou. E sempre manda, se a empresa quer um jovem, nós mandamos 3 para que ela escolha qual que se adequa mais àquele ambiente. E a partir então, na daí, verdade, ele fica um dia no instituto e os outros 4 na empresa e na escola, logicamente, né? E na escola. Porque o horário dele é de meio período. O outro período ele tem que estar na escola. A gente nem faz, apoia que ele estude à noite, porque é mais difícil, ele pode chegar cansado e não matar a aula, ou ter um certo... Né? Se sai à noite, o jovem pode estar caminhando com outros objetivos. Então, ele tem que, por exemplo, estar na empresa de manhã e à tarde ele estuda, ou vice-versa. E aí, nesse conhecimento, nessa vivência que ele tem, ele vai descortinando um novo mundo para ele. Né? Agora, uma outra coisa, como é que as empresas chegam, como é que elas fazem elas participam, né, do programa Jovem Aprendiz? Olha, na verdade, toda empresa deve participar, isso é uma lei, né? E para cumprir essa lei, ele tem uma série de vantagens. Então, essa lei que foi instituída, né, no ano 2000, cada empresa tem que ter 5% a 15% de jovens aprendizes. E a empresa tem uma série de benefícios, 2% de FGTS, a dispensa do aviso prévio. Ele pode efetivar esse jovem ao final do contrato, porque esse jovem que entrou, essa menina que entrou, esse rapaz, ele entrou sem nenhum vício, digamos assim, de trabalho, não trouxe isso de um outro emprego. Então, ele é moldado segundo a cultura da empresa, os valores e princípios que aquela empresa tem. Então, o número é bastante expressivo de jovens que são contratados para a empresa ao final das experiências de aprendiz. Eles passam a ser do quadro da empresa, porque ele se destacou, aprendeu e vale a pena investir nele. É um investimento, porque ele aprendeu todas as principais ações, né, do trabalho na própria empresa. E vocês já têm um percentual do aproveitamento desse jovem aprendiz nas empresas? Ao longo desses 15 anos, vocês já fizeram um balanço para ver quanto que é o percentual? Olha, o percentual é bastante significativo. A gente, em termos de aproveitamento pelas empresas, está em torno de 35%, que as empresas contratam esses jovens. Né? E desistência a gente tem mínima. Muitas vezes a gente fica até feliz quando ele desiste, porque ele conseguiu um emprego. Ele está lá fazendo o projeto dele, mas já conseguiu ser colocado em outra empresa. A gente sempre avalia que vai ter carteira assinada, ter todo esse trâmite, porque ele tem que ter uma melhoria, né? Tem que ter os direitos trabalhistas garantidos, né? Garantidos. Então, a gente acompanha todo esse processo. Mas, então, pelo fato de a gente ter todo um acompanhamento, igual eu te falei, que a gente dá apoio até à família, então, a gente tem um índice de aproveitamento muito alto. Deles cumprirem todo o contrato, né? Então, saem para conseguir um outro emprego, ou ficam empregados na própria empresa. E, normalmente, as empresas que definem qual que é o perfil que ela quer? Elas nos ligam e digam, por exemplo, que às vezes eles precisam que seja uma pessoa que trabalhe na recepção. Então, que é uma pessoa comunicativa, uma pessoa agradável, sorridente, né? Então, a gente separa o aprendiz com essas características. Ou então vai trabalhar na área administrativa, tem que entender bem de informática. Então, a gente separa. Então, já é um facilitador para que ele se adapte bem naquela empresa. A ideia nossa, assim, a priori, é que ele seja um jovem de sucesso lá dentro. Que ele
não tenha dificuldades, né? Ele se sinta valorizado, porque ele já tem uma competência pré-adquirida para estar desenvolvendo aquela função. Uhum. E a gente vê que o projeto Jovem Aprendiz, ele não está limitado, que várias outras entidades também trabalham com isso, né, Isso. Solange? Como é que é para se cadastrar, para que os institutos e outras empresas consigam se cadastrar aí para poder também ajudar outros jovens? O cadastro é feito no Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que ter uma série de requisitos, né? Eles avaliam a competência da instituição, as condições, tanto físicas quanto estruturais, como de profissionais, de competentes que vão estar trabalhando com isso. Então, Uhum. tem que seguir, eles têm uma ementa, né, que a gente tem que seguir uma ementa básica, que todo jovem tem que aprender, tem que passar por ela. Né? Então, no nosso caso, a gente coloca uma série de outras possibilidades, né? A gente trabalha muito com cultura, com esportes. Então, dentro desse trabalho que eles recebem das competências de aprendizado, eles também têm possibilidade de alargar os horizontes deles. Uhum. Né? E como Então, tem muitos jovens juntos, eles acabam também aprendendo a trabalhar em equipe, né? Que hoje é isso. fundamental, né? Justamente. E uma coisa que eu queria deixar claro para você que é muito raro ter isso em outras instituições, nem todas têm. Nós temos dentro do nosso projeto, a empresa pode escolher que o jovem vai aprender audiovisual, por exemplo, então ele é qualificado, ele aprende fotografia, filmagem, edição de imagens, ele sai com essa qualificação. Tem outros que vão dar música, então nós temos inscrito a música, nós temos um grupo grande de aprendizes que vêm aqui e fazem aprendizado de música. Então ele já sai com um caminho, quando ele tem essa tendência, né? Ele já tem esse dom. Então, são formas diferentes, né? A gente tem uma coisa que me emocionou muito, foi o Ministério Público nos convidou para trabalhar com projetos Descubra, que são os meninos que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, são meninos que a gente precisa dar uma oportunidade muito grande, porque, na verdade, eles já estão, de certa forma, segregados, né? Discriminados. Então, eles fazem isso, eles aprendem música e aprendem o curso de audiovisual. Então, ele pode sair com uma formação de fotógrafo ou de filmador, né? Aquele que vai fazer filmes, e pode montar um negócio dele. Ele pode, junto com o apoio de outras pessoas, montar um negócio e caminhar pela vida. A gente tem tido essa oportunidade. E aquele jovem que tem um momento difícil na vida dele, que aprende música, nunca mais vai ser o mesmo. É verdade. Agora, quantas empresas vocês têm cadastradas na base de vocês? Que vocês Olha, podem fornecer, né, essa mão de obra e ajudar essas pessoas? olha, nós temos um número de empresas que esse ano, como você disse no início, diminuiu, né? A gente não está com tantos, a gente está com 95 empresas, mas a gente pode ter muito mais do que isso. O nosso espaço é muito grande, a gente tem, assim, laboratório de informática, que é só para uso dos aprendizes, e tem umas salas de aula super modernas, inclusive quem construiu o nosso espaço foi o governo do Japão, então é um prédio super novo, muito moderno, com ambientes assim muito claros, muitas janelas, né? Ele aproveita bem a iluminação. E nosso lugar, você já esteve aqui, você sabe que é bonito, né? Tem muita árvore, muita flor, um jardim muito bonito. Então o menino se sente bem circulando aqui, ele não fica preso num prédio, ele tem um espaço muito grande, tem quadra, tem campo de futebol. Isso faz Uhum. com que ele mude a vida dele. E qual que é a perspectiva de vocês para esse ano agora de 2021? Já que 2020, né, a gente teve aí uma retração no número de vagas, vocês já começaram a sentir que as empresas estão retornando, né,
a procura por um jovem aprendiz? Sim, nós estamos percebendo isso. A gente continua com as aulas virtuais, né? Porque, por enquanto, a gente não pode recebê-los aqui. E eles continuam participando do treinamento na empresa. Mas a gente já teve vários... esse início de ano, esse primeiro trimestre, foi positivo para nós. A gente conseguiu perceber a entrada de novas crianças e de novas empresas também que se interessaram. Muitas empresas encerraram os processos, embora não fosse permitido, diminuíram o número de aprendizes, mas elas estão retomando agora, felizmente. Então, eu acho que esse é um programa tão maravilhoso que a empresa, para ela, inclusive, mostra o trabalho de responsabilidade que ela faz, né? Como ela está transformando a sociedade. Aquilo que a sociedade oferece para ela, possibilita o crescimento através da compra de seus produtos, ela retorna com a transformação na vida desses jovens, né? Mudando todo um contexto. Então, ela constrói uma vida melhor, constrói uma história melhor para ela, né? Para a empresa. E, na verdade, ela constrói uma coisa para uma própria visão, né, da empresa para as outras pessoas, né? Que a gente vê hoje que uma das premissas agora, né, que a gente tem percebido no mercado de trabalho e empresarial e tudo mais, é que as empresas elas não podem ficar só fechadas, elas têm que abrir, né, e abrir oportunidades para outras pessoas. E quanto mais elas estiverem engajadas em projetos sociais, né, mais elas são reconhecidas, né, como empresas modernas, engajadas, não é isso? É, isso mesmo. Inclusive, assim, o próprio consumidor já começa a perceber isso, né? Ele vai escolher a empresa que tem igualdade de racial, igualdade de gênero, que faz um trabalho social de apoio aos jovens, né? Na verdade, a gente percebe que essa idade de 14, 15 anos é a mais difícil, é o momento em que ele usa um caminho, um desvio na vida dele. Então, É a a empresa, quando rebeldia investe da adolescência, da né? adolescência, ele não sabe o que quer, mas ele sai, estão tentando tudo, né? Então, essa empresa, ela mostra para a sociedade, não, eu estou correspondendo àquela anseio, então você consome meus produtos, mas eu estou te dando em troca a transformação da vida de jovens, eu estou te dando oportunidade aos jovens de melhorar. E nisso eu falo, a sociedade melhora como um todo, né? Sim. E aí já até o próprio futuro nosso, o futuro da nossa sociedade, da comunidade, das comunidades, elas melhoram, porque esse jovem não vai mais caminhar por caminhos difíceis, né? Ele vai construir um futuro melhor para todo mundo. É verdade. E vocês costumam atender empresas de quais cidades? Nós atuamos em 13 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, né? 13? 13, inclusive Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Joatuba, Mateus Leme, Itaúna, Igarapé. A gente tem várias cidades que a gente atende, com empresas de todos os ramos. Transporte, está em todos os setores. Aquelas empresas em torno da Fiat que trabalham atendendo a Fiat, a gente tem várias grandes empresas. E o nosso cliente até foi muito interessante, foi o Banco do Brasil. Ele foi o primeiro cliente nosso, até hoje é um grande cliente nosso. A gente fica super feliz. A gente também prepara. E os jovens que entram no Instituto para poderem participar do Jovem Aprendiz, eles são de qual região? Eles são aí de perto? De todas essas cidades. Porque o jovem, ele vai ficar 4 dias trabalhando na empresa. Então, se a empresa dele é em Belo Horizonte, nós selecionamos um jovem de Belo Horizonte para prestar o serviço lá. Igual Nova Lima, se é Betim, se é Itaúna. Então, a gente tem essa expertise de conseguir fazer isso, né? De escolher. Se, por exemplo, o jovem é de Betim e mora no Teresópolis, a gente escolhe... a empresa está no Teresópolis, escolhe um jovem do Teresópolis para trabalhar nessa empresa.
para ficar mais fácil a Para locomoção. ficar mais Né? fácil, para ele não cansar, não ter Uhum. dificuldades. Solange, como é que é a questão da remuneração desse jovem? Ele tem carteira assinada, com todos os direitos que a lei prevê. O salário dele corresponde ao meio período trabalhado, né? As horas que ele tem de trabalho na empresa, mas tem todas as garantias, né? Que a CLT permite para eles. E as empresas têm uma série de benefícios também por contratar. Sabe, é tudo de bom. Tudo de bom. Então, a gente tem que convencer o empresário que ele tem que estar entrando nesse processo, que a empresa dele e a sociedade só tem a ganhar. Uhum. E Né? como é que uma empresa faz para procurar o Instituto Ramakrishna, ou como é que um jovem que está aqui nos vendo, né, faz para poder participar do Jovem Aprendiz? É só o jovem pode se inscrever no nosso site, ele entra no nosso site, ele sabe. Porque antes de mandar o aprendiz para a empresa, a gente faz um curso de 80 horas com ele. Quando ele chegar lá, ele está prontinho para prestar serviços assim, de uma forma adequada. Então, o jovem é só acessar nosso site tranquilo. No caso do empresário, é só entrar em contato conosco por e-mail, WhatsApp, telefone, isso aí é tranquilo. Nós mandamos uma pessoa lá para conversar com ele, para ele explicar o que ele, né, qual que é o melhor caminho, o que ele precisa. Então, nosso atendimento é perfeito. E para a gente poder encerrar, qual que seria o seu conselho, né, para as empresas, né, nesse momento, assim? A gente tem uma expectativa de retorno, lógico, a vacinação ainda está caminhando, né? A gente ainda tem, obrigatoriamente, a gente tem que usar máscara, continuar usando o álcool em gel e tudo mais, mas a gente vê que as pessoas agora estão um pouco mais, elas conseguem vislumbrar um futuro ainda em 2020 e com né, com um pouquinho mais de positividade. E como é que você... o que você falaria para esses empresários para que eles se engajassem mais nesse projeto que é tão bacana, né? Isso, olha, as famílias vulneráveis, que são as famílias mais necessitadas, que fazem parte desse projeto, isso está dentro do escopo do Ministério do Trabalho, elas estão mais vulneráveis ainda, elas estão mais marcadas, mais sofridas. Então, esse é o momento da gente dar um alento para essas famílias. Trazer esse jovem, dar uma oportunidade para esse jovem participar do Jovem Aprendiz. Né? Isso, acho que a empresa que fizer isso nesse momento, ela vai ter uma visibilidade muito grande, uma visibilidade de estar realmente apoiando, estar percebendo como as pessoas estão sofridas, como as pessoas estão precisando e quanto eles terão de retorno, né, ao fazer uma ação como essa. Então, eu acho que sim, que é um momento, muitas empresas têm se sensibilizado, a gente recebeu muito apoio nesse período, e eu acho que a empresa pode se sensibilizar também assim, dessa forma, ela não vai ter praticamente custo, ela vai ter benefícios e vai transformar o mundo. Uhum. Tem uma pergunta da Gislaine, ela fala assim, eu tenho uma adolescente, qual que é esse site do curso? Ah, tá. ramakrishna.org.br. É o nosso então, site. vamos repetir, né? ramakrishna.org.br. Tá ok, Justamente. Gislaine? Você N no conseguiu final. anotar aí? Qualquer coisa Isso, pode... não é menor aprendiz, é jovem aprendiz. No início ele era até confundido com menor aprendiz, não era, Solange? Era. O programa começou assim, depois mudou. Muitas vezes o menor tem uma conotação, às vezes, não muito positiva, né? Então, eles mudaram para jovem mesmo. Para jovem aprendiz. Então, Gislene, você entra lá no ramakrishna.org.br e aí
você vai ter todas as informações. Já colocaram aí para você logo abaixo da sua pergunta. Então, você vai ter todas as informações. Além disso, essa live ela fica salva aqui no IGTV do Instagram do Hoje em Dia. Então, você pode vir acessar e tirar suas dúvidas a hora que você quiser, que todas as informações ficam aqui no Instagram e você pode acessar na hora que quiser. Bom, Solange, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa sorte para vocês aí nesse ano de 2021. Muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. Eu agradeço a você pelo carinho, por ter nos convidado Hoje em Dia também, né? Pela oportunidade. E que a gente se veja novamente. Muito obrigada. Obrigada. Essa live ela também pode ser acessada no canal do YouTube do Hoje em Dia. Ou então, se você quiser mais informações, você pode passar lá no portal do Jornal Hoje em Dia, né? Portal Hoje em Dia. E você vai ter não só essas informações aqui dessa live sobre o projeto Jovem Aprendiz, mas também sobre todas as outras informações que estão acontecendo aí, né? Notícias que estão acontecendo no mundo, aqui no nosso estado, aqui na nossa capital, né? Então, você pode acessar lá também. Muito obrigada mesmo, Solange. Uma boa tarde para você. E aí, um bom final de semana, né? Porque amanhã já é sexta-feira. Isso. E um abraço para todos os nossos ouvintes, né? Todos os participantes dessa live.